Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o gênero de True Crime. Antes, como sempre, eu peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E também para acessar as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema. Também tem música, literatura, games, vitrine, críticas e muito mais do que acontece mesmo no mundo da cultura pop. Então vamos começar a falar sobre o gênero de True Crime, que não é algo recente, ele é algo que já é explorado há algum tempo, mas ele teve um boom exatamente nos anos mais recentes, no começo dos anos 2000 para cá, né? Faz uns 20 anos que ele está em uma crescente, mas antes vamos falar o que significa, o que engloba esse gênero. O gênero de True Crime, ele de crimes reais, né, traduzindo, ele examina exatamente os crimes, seja de uma forma mais dramatizada, como seriados, ou de uma forma mais em formato de documental, que aí você tem entrevistas com pessoas relacionadas ao caso, ou que pessoas que conhecem mais a fundo o caso, de alguma forma, e crimes de diversos crimes, não necessariamente somente assassinatos, como é mais explorado de forma mais recente. Então, o gênero de True Crime, ele traz à tona as ações de pessoas associadas a esse crime e também pessoas afetadas por esses eventos. A maioria dos projetos relacionados a True Crime é relacionado a assassinatos, em assassinos em série, principalmente, e geralmente são de casos, né, de crimes que chocaram o mundo, que chocaram ali uma parte da cultura de algum país específico. E até mesmo alguns que ainda rodam ali o imaginário das pessoas por ser crimes não solucionados, como é o caso do Jack Stripador, que ninguém nunca vai saber, talvez, a fisionomia, quem que é aquela pessoa, ou de casos mais, o que eles chamam de high profilers, né, de casos grandes, como o Ted Bundy, como Charles Manson. Mas é importante notar, obviamente, e eu vou falar um pouco sobre isso, né, de alguns desses casos, que geralmente não precisa ser só sobre isso, né, não precisa ser só sobre assassinatos, sobre assassinos em série. Muitas vezes pode ser sobre fraudes, pode ser sobre outros tipos de crime que ainda tem pessoas afetadas, as pessoas ainda são afetadas de outras maneiras que não só pelo teor sangrento, vou pôr dessa maneira, de um crime. Há um grande problema, para mim, de True Crime atualmente, que é quase uma glorificação de alguns assassinos, principalmente por se tratar de muitos de assassinatos, de glorificar isso, né? Uma coisa é você examinar algum tipo de crime como fraudes, como o caso de Dropout, que eu vou falar um pouco sobre ele em partes, né? Que é um caso importante, ou um caso como Inventing Anna, que também ganha, que ela enganou boa parte da população americana, né, estadunidense. Ela trouxe ali uma persona que não era dela, fraudou muitas coisas. Então esse tipo de mergulho eu acho muito mais interessante do que falar apenas sobre assassinos, principalmente porque pode rolar um fetichismo, né? Pode rolar uma glorificação de alguns casos. Eu vou falar agora sobre exatamente alguns desses projetos, né, de True Crime recentes, tanto que estrearam recentemente, quanto alguns casos que vão estrear em breve, e até outros que eu particularmente gosto bastante, exatamente de True Crime, que exploram alguns exploram outras vertentes, outros são interessantes pelo todo o contexto, e assim vai. Então eu vou começar falando sobre A Garota da Vez, que é um filme que foi lançado em 10 de outubro nos cinemas brasileiros, e vai ser lançado dia 17 de outubro no catálogo da Netflix nos Estados Unidos, então deve chegar em breve por aqui. O filme é dirigido pela Anna Kendrick, que é uma das peças também centrais desse filme. Ele é centrado na história do Rodney Alcala, que na década de 70... ele já era um assassino em série que tinha passagem por vários estados dos Estados Unidos mesmo, só que ele nunca foi pego, nunca tiveram ligações com ele. Só que ele
se tornou uma figura conhecida mesmo para o público quando ele participa de um programa de encontro chamado The Dating Game, lá nos Estados Unidos, que é o formato clássico, por assim dizer, que é uma pessoa solteira, geralmente uma mulher solteira, e tem 3 candidatos, não se sabe nome, não se sabe nada, a questão do encontro é sempre por causa de perguntas que eles respondem, né, algumas pequenas dinâmicas entre eles, né, para encontrar o solteiro que vai ao encontro dessa outra pessoa solteira. E ele participa desse programa e depois ele acaba ganhando notoriedade, ele acaba preso e aí descobrem essa participação e tudo mais. O filme em si eu acredito que seja muito bom, uma boa estreia para Anna Kendrick na direção. Eu acho que é um filme, apesar de se perder ali um pouquinho ali na metade e ter algumas situações que eu acredito que seja muito, que fosse mais para construir uma linearidade mais interessante, mas ele fica mesclando entre os crimes passados, alguns dos crimes passados, né, e o crime futuro, que ele no momento que ele acaba preso, e a sua participação dentro do programa. Por que é importante? Porque ele foi acusado e condenado por 7 crimes, quando na verdade ele já tinha uma pequena passagem pela polícia por causa de questão de ser pedófilo. Ele entrou naquele radar que os Estados Unidos têm. Ele tinha que passar por entrevistas com policiais toda vez. Ele inclusive mostra um pouco sobre isso. Só que as pessoas acreditam que as polícias, né, as investigações acreditam nos Estados Unidos que ele não consegue ser ligado a muitos casos, mas que ele tenha feito 130 vítimas. Então, mostra um pouco, conversa um pouco sobre exatamente o filme, principalmente, né, sobre a questão de não acreditar em dar o depoimento das meninas, né, é uma questão fictícia, né, eu acredito, mas de dar o depoimento e voltar à polícia e as pessoas não lembrarem, não quererem investigar e tudo mais, questão de principalmente porque ele estuprava e matava, então tem essa situação, mas é uma boa introdução da Anna Kendrick na direção e também mostra ali um estilo dela que eu acredito que vai ser bem interessante. E agora eu vou falar de um filme que estreia dia 18 de outubro no catálogo do Prime Video, que é uma produção brasileira, que é sobre o Maníaco do Parque. Ele é um drama policial dirigido pelo Maurício Essa. Tem o Silvério Pereira e a Giovanna Grigio como protagonistas. O filme é centrado no Francisco de Assis, que ficou conhecido como Maníaco do Parque, que foi acusado de agredir 21 mulheres e assassinar 10 delas. E o filme exatamente mostra a Giovanna Grigio como uma repórter buscando as respostas sobre esse maníaco do parque, exatamente. E obviamente, ele ficou conhecido, ele tá no imaginário ainda do brasileiro, ele ainda tá muito, e quando eu digo imaginário, ele tá muito ainda ligado, né? Não é algo tão distante como algumas produções. Então, se constrói na base disso e também vai ter um documentário sobre exatamente esse sujeito. Eu vou falar sobre monstros agora e é importante lembrar que é uma antologia da Netflix criada pelo Ryan Murphy e pelo Ian Brenner e eu tenho vários problemas com ela. Mas eu vou falar sobre ele dessa série, né, por causa que teve uma temporada recente, a segunda temporada foi lançada em setembro no catálogo da Netflix. A primeira temporada, para quem não lembra, foi sobre o Dahmer, né, o Jeffrey Dahmer, que é um canibal americano. A segunda temporada foi lançada em setembro desse ano, como eu disse, e é centrada no caso do Eric e Lilo Menendez, que foram acusados e condenados pelo assassinato dos seus pais em 1989, e a terceira temporada vai ter o Charlie Hunnam, e já é confirmado que vai ser sobre o Ed Gein. Qual é o meu problema? Primeiro que Dahmer, o Ryan Murphy, ele tem um sério problema com Dahmer, ele teve um sério problema com Dahmer, melhor dizendo, e o Ian Brenner, obviamente, mas o Ryan Murphy é a figura principal, eu acho, por causa das suas declarações, de não ter conversado com a família das vítimas. E as famílias das vítimas foram extremamente
vocais sobre as problemáticas envolvendo a série. Nessa segunda temporada tem um problema sobre o fetichismo e também a questão que não tem nada concreto ali, é só especulações, não tem nada que realmente o que tanto elogiaram nas questões de American Crime Story, que, né, a gente pode até falar depois, né, vou acabar falando um pouco sobre eles em breve, né, mais para o final do vídeo, mas aí tem um problema de não ter conversado, não ter mergulhado de uma maneira que fosse responsável. Tem esse grande problema em muitas das produções de True Crime que não são responsáveis, que eles não querem ser responsáveis, eles esquecem que, por mais que seja uma parte fictícia, uma parte de dramatização e alguns eventos eles acabam modificando para servir propósitos narrativos, ainda assim tem que ter um cuidado muito grande, porque você não está tratando, não é um procedural, não é um Criminal Minds da vida, não é um CSI da vida, não é um Law and Order, né, da vida, que tiram inspirações de casos reais, muitas vezes, para se transformar em projetos narrativos, em arcos narrativos. Aqui não, aqui você está falando sobre história, você está contando sobre casos reais, e isso pode ser um grande problema se você não tem responsabilidade, porque você pode acabar sendo extrema, e também as declarações recentes do Ryan Murphy não ajudam em nada disso, em não fazer. E você não precisa humanizar totalmente, porque somos humanos, tem vários problemas e tudo mais. Mas o caso em si, você não pode tirar, tentar modificar o que aconteceu, o que realmente trouxe ali à tona, que ficou à tona, o que aconteceu. Você pode conseguir pegar através de estudos, através de falas de pessoas que conhecem muito bem o caso, para construir essa narrativa, mas você não pode pegar especulações, pegar teorias, né, e projetos coisas muito elaboradas para transformar nisso, para se sujeitar, para servir o propósito que você quer contar. Não funciona assim. E esse é o grande problema atualmente com Monstros e muitos, né, de outros projetos de true crime que não conseguem mergulhar da maneira mais consciente, eu vou colocar essa palavra, dentro dali da história que querem contar. Eu vou falar agora sobre um filme que é bem elogiado, que é Summer of Sam, que foi lançado em 1999, foi dirigido pelo Spike Lee. É sobre o assassino David Berkowitz, que matou 6 pessoas entre 1976 e 1977 nos Estados Unidos, em Nova York, e que alegou estar obedecendo ordens dadas pelo cachorro do seu vizinho, o Sam. E ele se tornou um dos casos mais importantes ali para estabelecer algumas questões sobre assassinos em séries, exatamente. E, inclusive, ele já foi mencionado ele é constantemente mencionado em alguns procedurais quando lidam com assassinos em série. Eu vou falar agora sobre a série The Thing About Pen, que vai ganhar um spin-off, né? The Thing About Pen foi exibida em 2022 pelo Peacock nos Estados Unidos, foi estrelado pela Renée Zellweger, que foi uma série limitada que detalhou o envolvimento da Pen Hupp, né, no assassinato da Betsy Faria em 2011. E também foi um caso que ganhou a mídia nos Estados Unidos. E essa segunda temporada, ou esse spin-off, como queiram falar, vai ser chamada de The Thing About Tommy. Está sendo desenvolvida exatamente pelo Peacock. E dessa vez vai ser focado no assassino Thomas Randolph, que foi conhecido como Viúvo Negro, né, Black Widow, exatamente, por exatamente matar suas esposas. Então, em vez de ser viúva negra, né, o caso foi gênero invertido, por assim dizer. Quem também vai ganhar uma série é um caso da John Bennett Ramsey. O Paramount Plus está desenvolvendo essa série. Ela é inspirada no caso exatamente da garotinha de 6 anos, que foi dada como desaparecida
e depois de algumas horas foi encontrada morta no porão da sua própria casa. A Melissa McCartney e o Clive Owen serão os protagonistas, vão interpretar os pais dessa menininha e vão falar sobre talvez o envolvimento deles. É um caso muito complexo que ainda não tem solução, que ainda está como não solucionado em muitos aspectos dele, então deve trazer um pouco sobre essa temática para a série. Eu vou falar agora sobre a minissérie, a série limitada, que eu mais amo sobre True Crime, que é Olhos que Condenam, ou no título em inglês, When They See Us, que foi lançada em 2019 pela Netflix, foi dirigida pela Ava DuVernay, ela criou também a série, ela é uma das roteiristas dessa série limitada. Ela é baseada no caso de 1989, que explora a família de 5 homens negros ou latinos que foram acusados injustamente, né, falsamente, e também, obviamente, condenados pela perseguição e estupro de uma jovem que corria no Central Park. E que depois de anos e anos, eles foram finalmente livres. E é uma das histórias mais chocantes envolvendo exatamente crimes, mas também uma das que realmente mereciam destaque, né? Muitos desses não mereciam, eu acredito que não merecem tanto destaque, por, novamente, muitas vezes glorificar, muitas vezes tentar embelezar, né, a narrativa, tentar fazer algo que não é para se moldar ao que o roteirista, ao que os showrunners, ao que os roteiristas normais de filmes, às vezes, colocam como para essa visão deles, quando na verdade a visão deles pouco importa em alguns casos, é mais sobre como vítimas, como situações, né, como tudo aconteceu e você transformar isso em um arco narrativo interessante e que também eduque de alguma maneira. Enfim, Olhos que Condenam foi indicado ao Emmy, um dos protagonistas, que é o Jharrel Jerome, ele ganhou o Emmy, o que é muito importante, foi um dos discursos mais bonitos que o Emmy já teve, e é muito importante que se continue a falar sobre ela, que se continue a trazer ela para o público, né? Não só pela falsas acusações e como isso também é prejudicial, como também como o sistema americano, né, estadunidense, é muito falho em algumas questões do mundo inteiro, mas nesse caso dos Estados Unidos, que está em evidência. Eu vou falar agora sobre um filme que também levou um prêmio importante, que foi de melhor atriz para Charlize Theron, que é Monstro, que foi lançado... Esse filme foi lançado em 2003 e foi dirigido pela Patty Jenkins em seu primeiro longa-metragem. A Christina Ricci também está no elenco desse filme. Ele seguiu a história da assassina em série Aileen Wuornos, que foi uma prostituta que matou 7 clientes entre 1989 e 1990. É uma boa história para você também conseguir entender as ações pela qual ela fez, se descobrir ali dentro, né, as questões. Obviamente, o seu ambiente é muito importante, né? A cultura ali também está muito envolvida. E, obviamente, é importante por a Theron ter ganhado o Oscar de melhor atriz no ano de 2004. Aqui eu vou falar, então, sobre outros destaques que não dá para enfiar aqui, porque senão vai ficar um vídeo extremamente longo. Então, eu posso falar sobre Unbelievable, Narcos e Griselda. Como eu falei, Inventiana, todos disponíveis na Netflix, assim como Dirty John, que não é uma produção original, mas estava disponível na Netflix. Welcome to Chippendales, Under the Bridge, Under the Banner of Heaven, Dope Sick, que fala sobre a epidemia de opioides nos Estados Unidos, que é muito importante. Dropout, que é a Amanda Seyfried ganhou o Emmy por essa série, que estão todas disponíveis pelo Disney+. Amor e Morte, da Max, com a Elizabeth Olsen, e Candy, com a Jessica Biel, que conta o caso da Candy Montgomery. A série limitada The Staircase, com Colin Firth, a Toni Collette, a Sophie Turner, Patrick Schwarzenegger, disponível pela Max também, que é um caso muito intrigante. Tem um documentário na Netflix, é bem interessante também de
de ser assistido. The Act e The Girl from Plainview. Ambas são disponíveis pelo Hulu nos Estados Unidos, mas aqui eles não estão mais disponíveis. Dr. Death, que está disponível pela Universal Plus aqui no Brasil. Tem os filmes The Bling Ring, da Sofia Coppola, que foi lançado em 2013. Spotlight, que ganhou o Oscar de melhor filme, foi lançado em 2015. E conta exatamente a história de jornalistas que desvendaram uma série de padres que abusavam de crianças em Washington, naquela região de Boston, aliás, dos Estados Unidos, que foi importantíssimo, ainda continua sendo relevante e tudo mais. Então, é um dos filmes que eu mais gosto, aliás. As antologias de American Crime, né, que é o caso do O.J. Simpson, que é um dos... Ryan Murphy, naquela época, não tinha... quis se ater ao caso em si, um dos casos envolvendo o O.J. Simpson. A segunda temporada sobre o Gianni Versace, e teve o impeachment sobre o caso da Monica Lewinsky e o Bill Clinton na terceira temporada. E agora, recentemente, foi lançado American Sports Story, que foi o caso, essa primeira temporada centrada no jogador da NFL, Aaron Hernandez, e o crime que ele comete. Então também tem envolvendo um pouco, mergulhando um pouco nessas histórias um pouco mais a fundo. E, enfim, esses são alguns dos casos, esses são algumas séries recentes e também filmes que exploram crimes, né, que estão no aspecto do true crime. Lembrando que muitas vezes é importante ver mais documentários sobre esses, porque tem os casos muito mais grandiosos, que é muito mais fácil, com pessoas que estão ligadas aos casos, com promotores, com advogados, com investigadores, né, com famílias de vítimas, que é bem importante você estar falando ali, você estar concentrada naquilo. Outros nem tanto, outros não merecem você ter a fala, né, e isso que talvez falte em algumas dessas narrativas, que as pessoas esquecem que nem sempre é necessário os dois lados para você conseguir entender os reais momentos ali do crime. Enfim, é isso que eu acredito. E o vídeo de hoje então fica por aqui. Eu espero que você goste. Compartilhe, se inscreva no canal, que é bem importante. Ativar o sininho também para receber as notificações de vídeos que são postados. Peço também para você deixar aí no comentário qual é a sua história de true crime favorita, né? E por que você gosta então desse gênero. Acesse o site e as redes sociais, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema. Tem música, games, literatura, vitrine, críticas, dicas e muito mais do que acontece no cenário da cultura pop.